Se treinar bem é o que possibilita você crescer, você ficar grande, como que tem pessoas que estão muito grandes, cresceram muito, mas ainda assim tem muita coisa básica para ser lapidada? E acima de tudo, como que você faz para melhorar esse nível de treinamento? É isso que nós vamos ver aqui com o William Martins, um cara enorme durante muito tempo e não sei se dá para dizer até hoje, porque ele tá mais uma pegada mais aposentado, mas foi o maior atleta open do Brasil. O cara botou 156 kg em off-season, ou seja, um cara muito grande. E mesmo assim, ainda tem muita coisa básica para ser lapidado no seu treinamento. Então a gente vai fazer essa análise de entender como que isso pode acontecer e qual é o passo para você melhorar, qual é o passo para você aprimorar o nível do seu treino atual. Lembrando que todo mundo tem um começo, então isso não é demérito nenhum falar que você tem mais coisa para aperfeiçoar, falando que você tem mais coisa a aprender, isso não é um demérito nenhum, todo mundo tem um começo, então não tem problema nenhum. O importante é você analisar, entender esses pontos e ir melhorando no que for conveniente para você ou que você simplesmente se importar. Essa resenha aí, né? Strap pode usar aqui ou é proibido? Não, só quando estiver valendo. Só que já valendo. Pra aquecer não, tá? Porque, pô, usar strap pra aquecimento é esculacho, né? Fraco, cara. Manda umas 5 pra nós aí. Ele tá acostumado com os moleque forte lá. Ele te mandou o áudio? Não. O treino de perna? Tu peidou, né? Dá o joelho. Assim? Joga o ombro um pouquinho mais pra baixo só. Aí. O peito sempre na plataforma, tá? Pode descer um pouco o peito. Boa, guarda. Quando você for fazer esses exercícios assim, tomar cuidado com alguns pontos. E esse exercício assim engloba todo qualquer tipo de padrão de remada. Quando que nós estamos falando de uma remada, quando o assunto é remada, o objetivo sempre vai ser a parte alta das costas. Só que tem um problema, muita gente quando pensa nisso, ela acaba roubando muito pro trapézio. Se tu viu ali no comecinho da execução do William Martins, ele tava meio quase fazendo encolhimento, ele tava jogando muito alto o cotovelo. O que que eu te recomendo? Sempre com a pegada bem aberta, tá? A pegada bem aberta, sendo muito sincero, quanto mais aberto melhor. Vamos botar assim para dar uma simplificada. Mas é muito questão do seu conforto. Então pega ali, sentir um confortável, pode fazer ela. Só não faça ela muito juntinha, só tente sempre pegar o mais aberto possível, porque quanto mais junto você fizer os seus cotovelos, mais bíceps você vai pegar no seu exercício. Até porque é só pensar que quanto mais junto tá suas mãos, maior a flexão do seu braço que ele vai ter que fazer. Então o bíceps vai ativar mais. Então sempre tenta pegar o mais aberto possível, mas é muito questão de conforto. Tenta manter mais ou menos o seu braço alinhado com a sua mão, então tipo, tentar quando você puxar o seu cotovelo ficar numa linha reta com a sua mão, já dá uma ajudada boa. Então essa é a primeira dica que eu tenho que passar. Segunda dica é realmente, como o Saine falou, nunca descolar o peito do banco, assim você não rouba para sua lombar. Quando você descola, você joga uma pressãozinha ali na sua lombar, e aí tanto se você já tem algum probleminha, se você já tem alguma dor, pode te dar um desgaste a mais. E você também está roubando o exercício, né? Então você está usando essa flexão de lombar para puxar o exercício. E terceira dica é a direção que você dá para o seu cotovelo. Como assim? Ao invés de fazer como o Ian Martins fez, que deixar o cotovelo bem aberto e jogar ele meio que para cima, jogar ele meio para frente, joga ele um pouquinho para baixo. Então pega, abriu, faz ali na sua casa, abre assim como se fosse fazer uma remada, e ao invés de você vir com o cotovelo 100% reto, meio que dando uma cotovelada pra cima, dá uma jogadinha, uma quebradinha no seu cotovelo pra baixo, dá uma cotovelada um pouquinho pra baixo. Pra que isso, Wesley? Assim você meio que ajuda a não roubar tanto pro trapézio e não virar um encolhimento. O foco desse exercício é parte alta das costas, mas tenta jogar mais para o meio das suas costas e para os seus romboides, a sua parte lateral da dorsal, para você ficar bem larguinho, para você, né, fazer isso mesmo que você está pensando. Então, essa é a dica que eu tenho para passar. Se você bota o cotovelo muito para cima, você tende a roubar muito com o seu trapézio e vira um encolhimento. Não quer dizer que tecnicamente está errado, porque você está pegando parte alta das costas, mas né, trapézio não precisa a gente roubar tanto assim, ele desenvolve com outras musculaturas
ele é ativado em outros exercícios. Então não precisa, então dá uma jogadinha com o seu cotovelo um pouquinho para baixo para tentar dar um foco maior no meio das costas do que necessariamente no seu trapézio. E sempre strap, né? Pelo amor de Deus, né? Strap não tem o que fazer. Todo mundo tem que usar. Se tu é de guri e tu assiste esse canal, tu tá inscrito nesse canal, tu é de guri, tu tem que usar strap. E como o Sidon disse, strap é só na série de trabalho. Então a série mais pesada do seu treino, uma ou duas nessas séries que você vai buscar a falha, você usa strap, as outras não. As filler certas de aquecimento você nunca usa strap. Ó, puxa com confiança aí, mano. Tá. Alonga o braço. Deixa alongar. Força lá em cima agora. Bora lá em cima. Boa, sozinho. Mais um. Boa. Tá fazendo isso aqui, ó. E o braço não tá mexendo quase nada, tá isso aqui, ó. Então, mas não vai, velho? É, aí além dessas contas aí, vamos botar um físico pra soltar aí, ó. Que o bicho tá meio travado. Vamos ver como é que tá as puxadas ali. Sou meio fracão nas remadas. Vamos ver como é que tá de puxada então. Essas partes aí você corta, né? Porra. Quê? Eu falei, essas partes você corta, né? Que eu tô falando que tô fraco. Deixa lá. O vídeo tá bem bom, tá? O vídeo tá bem resenha, tá bem engraçado, o Júnior Ortiz tá bem divertido ver ele. Mas como vocês sabem, a proposta aqui do canal não é ficar vendo essa resenha, é mais os treinamentos. Dica muito importante também, todo exercício que você vai fazer de costas, na dúvida faça assim, tem alguns que não precisa, mas na dúvida faça isso, você pega, puxa sempre com o ombro e você meio que fecha essas costas, meio que fecha a dorsal. Você consegue meio fica em pé aí e tenta fechar essas costas. É mais ou menos esse exercício que é essas escápulas, né, que estão fazendo esse movimento de você fechar as costas. É mais ou menos isso que você tem que fazer em quase todos os exercícios de costas, tá? Na dúvida, tem alguns, como eu falei, que não precisa, mas na dúvida faça que provavelmente vai melhorar a tua técnica. Ali em qualquer remada, sempre puxa com o ombro e depois que o seu ombro não vir mais, você dá uma cotoveladinha, por isso que eu falei, dá uma cotoveladinha um pouco para baixo, fechando suas costas. Mas sempre foca isso, ombro, depois que seu ombro não puxa mais, você meio que fecha ali suas costas para dar uma contração melhor. Acabou, tá? Isso é todo o padrão de remada. E bom, ele já falou um problema ali, o Sidon já falou um problema bem grande, que é encurtamentos. Mais pra frente eu já vou adentrar nesse assunto, tá? Que é um assunto do William Martins, bem grande, que eu vi esse vídeo, vi lá pelo Samuel Meller. Aí, é Meller, né, que fala? Samuel Meller, é assim que eu gosto que fale. Aí eu pensei em trazer aqui pro canal. Mas já adentrando no primeiro tópico, eu falei como que um cara ficou desse tamanho se algumas coisas básicas às vezes que ele tá errando. Pô, essa questão de puxada, roubada ali, jogar com o lombar. Gente, fisiculturismo é muito fatores, são muitos fatores, muito mais do que só saber treinar. Tem um fator genético muito envolvido e também tem um fator de qual o preço que você está disposto a pagar. O quão alto é esse preço. Ele mesmo tá falando antes, eu cortei aqui, porque não é muito a proposta do vídeo, mas falando que ele tá com o coração meio baleado, então ele tem que ficar tratamento direto, falando que ele gastou basicamente boa parte do que ele ganhou só em bomba, falando que pô, não vale mais a pena, que ele não tá mais com saco pra isso, e bom, é aquela coisa, o preço que você tá disposto a pagar. Se ele tivesse treinado melhor, se ele fosse inscrito aqui no canal há bastante tempo, ele poderia ter tido mais resultado tomando menos coisa, ele poderia ter custado menos a saúde dele? Sim, eu creio plenamente nisso. Obviamente a gente não tem como saber, né? Nunca vamos conseguir ter essa resposta, mas eu creio veementemente, acho que é melhor o termo, que isso poderia acontecer. Mas é aquela coisa, o que tá feito já tá feito, né? Então é possível, gente, que nem meio que um exemplo que eu posso pegar é o Gunning. O Gunning vai ficar grande, o Gunning um dia vai ser Open? Vai ser Open. Não tem genética para isso, muitas vezes não tem um nível de treino para isso, mas ele está disposto, ele vai sacrificar muita saúde dele, vai fazer muita loucura e um dia ele vai chegar. Essa questão do físico é muito isso, o quão disposto você está para botar um shape. E não só no quesito de bomba, mas no quesito de treino mesmo. Tu quer treinar de verdade? Tu quer se dedicar um tempo? Tu quer aprender? Ou simplesmente tu quer comprar uma coisa certa e seguir?
Ponto assim, tu não tá com tempo, não tem paciência, tu não quer se dedicar tanto a isso. Se você é esse caso e a maioria das pessoas é esse caso, eu recomendo você estar inscrito aqui no canal e você conferir as planilhas de treino aqui do canal. Nelas foi pensado exatamente para isso. Elas foram pensadas para esse tipo de público. Um público que quer melhorar seu físico, realmente quer treinar de verdade. Se você quer treinar fofo, se você só vai na academia, se você só frequenta ela e não treina de verdade, nem compra que não é para você. Não vai ter os dados, não vai ficar satisfeito, não vai valer a pena nem para mim nem para você. Mas se você é uma pessoa que quer mudar seu físico, a planilha foi feita pensando em você. Uma pessoa que não precisa saber nada, uma pessoa completamente iniciante, completamente do básico, ela vai pegar, comprar a planilha e só seguir. Escolher a planilha que melhor se adequa ali a essa rotina, se tu vai treinar 5 vezes a semana, 4 vezes a semana, qual é o teu enfoque mais ou menos que você quer dar. Escolher a planilha, comprar e seguir. Simples assim, vídeo de execução, tabela de exercícios, tabela de substituição, tempo de descanso, volume, como manipular variáveis, tudo o que você precisa saber está lá certinho. Então, se você é uma pessoa que não está disposta a perder muito tempo da sua vida, quer se dedicar ao tempo que você tem para outras coisas mais importantes que vão gerar mais resultado nela, eu recomendo conferir as planilhas de treino aqui do canal que vão ajudar muito nisso. E como eu falei, o William Martins é um caso dessa questão do preço que ele estava disposto a pagar. E ele pagou o preço e ficou desse tamanho. Você está disposto a pagar um preço desse? Ou pior ainda de tudo, você talvez esteja disposto a pagar o preço que o William Martins pagou e você não vai ficar num terço do tamanho que ele tem. Então isso pode acontecer também. Então fisiculturismo tem muitas variáveis, tem muito queso, então não é só saber treinar que vai te deixar grande. Claro, saber treinar vai te ajudar nisso. Como eu falei dessa questão de eu tenho certeza que ele poderia ter tido menos colaterais e ficar do mesmo tamanho. Ou até maior, vai saber. Pô, né? Se o cara falando, eu vou mais. Não, mas tipo assim, tu tem que fazer. Se a aberta não tá conseguindo fazer, tá te limitando, faz a que tu consegue fazer. É que nem, por exemplo, não consigo agachar livre. Vou ficar sem agachar? Não vou. Vou agachar no rack, é o lugar que eu consigo. Não, mas dá pra melhorar. O supinado eu conseguia fazer bem, mas a pronada sempre foi uma merda. Né? Sempre foi um lixo. Vamos ver o que sai aí. Olha pra cima. Aí. Boa. Puxa com as costas, não com a cabeça. Ó, tô contigo. Agora briga. Não para na metade, vamos até o fim. Briga. Boa. Pode na próxima sentar um pouco mais pra trás, tá? Machucou as costas? Não, tá queimando de treino pump, mesmo. né, Não tem estímulo nessa região. Senta um pouco mais pra trás. E daí tu vai ficar no ângulo certinho aqui do eixo. Porque quando tu sentou muito pra frente, tu teve que deitar o tronco, tá? Ah, tá. Não, pensei que já tinha... Dica muito boa do Saizen, sempre, não é só aqui nessa pegada, sempre fique alinhado com o eixo, tá? Então, pô, cara, isso dá uma raiva. Várias pessoas estão vendo na academia, no cross, ela tá fazendo, o cabo tá todo torto, ela tá fazendo o bíceps pra um lado, o cabo tá pro outro, ou então, né, sabe que aquela poliazinha que ela dá a giradinha, ela botou a polia pra direita, ela pegou a bolinha com o cabo pra esquerda, fala, não, cara, meu Deus. Sempre alinhe a sua força, sempre alinhe a musculatura que você está fazendo com o vetor de força na máquina. Isso, por exemplo, outra dica muito boa, extensora. Você sabe a extensora, ela tem aquele perfil principalmente do lado que tu vê que é literalmente tipo um parafuso, né, um cilindro ali, que é onde tu vê que é o vetor de força na máquina, onde está a rotação ali nela, que ela vai fazer toda força, vai fazer todo o braço de alavanca na máquina. O seu joelho na extensora tem que estar sempre do lado daquele vetor ali, de onde está fazendo a força. Por quê? Porque assim o seu joelho vai fazer a mesma força que a máquina, vai fazer o mesmo vetor, vai estar alinhado os dois. Assim fica muito mais confortável para sua articulação e fica muito mais fácil de produzir força. Às vezes você bota ele desalinhado, então ele bota mais para frente ou mais para trás, você está brigando com o peso e com a máquina. Aí o que tu acha que vai dar? Então, dica muito boa do Saizen. Outra questão que vemos aqui, limitações, né? Um cara com nitidamente muitos encurtamentos,
Talvez isso explique o porquê que sempre faltou parte baixa das costas do William Martins. Ele era atleta do Pacha há muito tempo, ele sempre treinou com o Pacha há muito tempo mesmo. E sempre o feedback dele foi o mesmo. Cara, falta a parte baixa das costas, falta a parte baixa das costas. Ele fazia o duplo bíceps e ficava meio vago, assim, ficava meio que tipo um buraco assim nas costas dele. O que que dá pra ver? Ele não consegue ativar a parte de baixo das costas, cara. E é por limitações, eu acho que encurtamentos mesmo. Tu vê que aquela puxada ali tava meio que um triângulo com uma puxada aberta. Porque um triângulo, você bota o triângulo para você fazer um cotovelo bem rente ao seu tronco, bem pertinho do seu tronco, para você jogar 100% pro seu latíssimo, 100% pra sua parte baixa das costas. Uma puxada aberta, você joga a pegada bem aberta, para você jogar para a parte alta, mais das costas, mais para os romboides, para te deixar mais largo, principalmente no duplo bíceps de costas, vai fazer uma pose assim pensando num atleta. Ali ele tava meio que um intermediário, ele tava com uma puxada que não é tão aberta igual a puxada aberta, e também não é tão fechada igual a puxada triângulo. E quando ele tava fazendo, eu via que o cotovelo dele jogava bem para fora. E isso faz com que ele meio que vire um intermediário entre os dois, que não necessariamente é errado, se dependendo se você tá com desconforto em algumas duas posições pode fazer, só que o problema é que não é o foco do exercício, né? O foco aqui é claramente uma puxada triângulo, então é uma remada lá para a parte baixa das costas, uma puxada lá para a parte baixa das costas, e tu vê que nitidamente ele não consegue jogar o cotovelo bem para perto do tronco. Aí isso pode levantar alguns que. Primeiro que o cara é muito grande, talvez ele tenha tanta dorsal ali que ele não consegue passar o braço bem pertinho do tronco. É válido? É válido. Segundo fator, limitação mesmo. Tu vê que ele não consegue puxar muito. Tu vê que ele tá tendo que usar essa força elástica assim com o tronco. Então isso também aponta outro quesito, vício de movimento. Toda vez que ele fica mais pesado, ele começa a roubar com a lombar. Isso é um vício de movimento. Outra coisa que nós temos também, tu vê que é um cara que não tá acostumado a treinar muito da falha. Tu vê que nitidamente meio que a série acaba do nada. Ele tá fazendo, ele faz de boa, aí do nada fica muito pesado e ele falha. Tu fica meio tipo, tá, e aí? Então a gente vê uns quesitos bem assim claros do treino do William Martins que dá pra lapidar assim sem muita dificuldade, não é nada, nossa, muito avançado. É um alongamento, uma mobilidade pré-treino, e começar a treinar mais com proximidade da falha. Coisinhas assim simples, nada muito complexo, que você vê que daria um bom resultado, já vi que daria tipo uma boa melhorada no treinamento dele. Então, é como eu falei, né? Fisiculturismo é isso, nem sempre. Talvez fisiculturismo é um dos poucos esportes, que não é esporte, né? Mas é uma das poucas modalidades que o cara extremamente avançado não necessariamente sabe o que tá fazendo. Larguei a bomba e vou embora. Só falta falar uma hook bye já era. Chegou hoje aqui, tá? Então a gente primeiro tá acertando o movimento. Antes de pensar em alguém deixar alguém forte, eu quero que ele faça corretamente. Então para isso a carga vai cair, obviamente. Só que depois do tempo que o movimento acertar, aí a carga começa a subir. Porque o cara tá engajando a musculatura alvo, né? Por exemplo, a puxada não tá fazendo só com o bíceps, o cara vai estar puxando com as costas dele. Então só de acertar o movimento e ele se familiarizar, a força já sobe. A gente vai botar uma carga que a gente, sei lá, vamos mirar, teu movimento tá perfeito. Vamos achar o que é teu 5, 6 hoje, tá no próximo treino tu bater umas 7, 8, depois umas 9, a gente aumenta a carga. Começa trabalhando com as repetições mais baixas e descansa um pouco maior. Quando o movimento tá certo. Tipo isso. Aí assim, obviamente não tem como progredir em todo o treino o ano inteiro. Tem treino que tu vai empatar e alguns vão cair. Mas a ideia é tipo assim, ó, o que a gente fez 5 aqui hoje, próximo treino se a gente fizer 6 a gente progrediu. Tá. E quando a gente chegar em 9 ou passar, eu vou aumentar a carga pra gente voltar pra 5. E quando você acha a carga, tipo, de trabalho, você mantém essa carga daí. Tipo, se fizer 2 válidas, você mantém aquilo lá. Não precisa ficar progredindo no treino de uma série para outra. Não existe progressão entre séries. Isso é pirâmide. Você acha uma série de trabalho e é aquilo ali. Isso aí. Eu acho que isso é diferente. A galera confunde. Tipo, eu ficar subindo aqui a carga de uma série para outra, não é progressão, é uma pirâmide. A progressão é tipo assim, é semana, treino por treino, semana por semana, mês por mês, a gente ficar mais forte no mesmo exercício. Então, aí eu descobri porque que eu sou fraco. Eu faço pirâmide
Piramidezinha, pô. Eu tava tentando achar um argumento, entendeu? Agora que encontrou. Agora tudo fez sentido. Bota o pé em cima. Aqui? Aí. Sim? Aí. Pô, nunca... Um atleta Open Pro, que como eu falei, durante basicamente toda a sua carreira foi o maior atleta Open, não o melhor, mas o maior atleta Open em tamanho. Treinou com Fabrício Pacholó, que atualmente é o melhor treinador do Brasil, da história do Brasil. Enfim, um cara muito avançado, sei lá, deve ter 10 anos, 15 anos de competição. Ouvindo, descobrindo, vamos botar assim pela primeira vez, o que é sobrecarga progressiva. Então, cara, olha como é louco musculação, né? O cara descobrindo que é sobrecarga progressiva. E se você acompanha o canal, você já deve ter visto eu falar. Sobrecarga progressiva vamos botar assim, é o primeiro pilar que você precisa ter, que na minha opinião são 2 pilares que você precisa ter para ter resultado independente do estilo de treinamento que você faça. Que o primeiro pilar é a sobrecarga progressiva, então você precisa adicionar sobrecarga com o passar do tempo. Sobrecarga é carga em si, então é botar mais um quilinho, botar mais uma plaquinha, botar um pouquinho mais de peso, ou então repetição. Por isso que é sobrecarga, não é só carga em si. Como o Saizen falou perfeitamente, fez 5 repetições, semana que vem tem que fazer 6, depois a próxima 7, depois 8, depois 9, vai sempre focando em uma repetição a mais, até que tu chega a um ponto que você sobe um pouco de peso para você cair na parte de baixo do seu range de repetições. Eu sempre recomendo de 2 a 5%, que assim você tende a estagnar com mais dificuldade e vai fazendo esse macro loading para sempre. Primeiro quesito, tem que ter, se um treino não tem sobrecarga, ele não vai evoluir, o físico não vai mudar, ponto final. Segundo, que é o mais importante, que é a consistência. Como eu sempre falo, treino bom é aquele que você repete. Então não adianta você fazer o melhor treino do mundo, eu te passar um treino extremamente otimizado, extremamente bom, nossa, que treino incrível. Tu olhar pra mim e falar, nossa, que treino insuportável de chato. Odeio fazer, não quero fazer, não vou fazer. Não tem o que fazer. Você fala, é muito fazer ao mesmo tempo. Se você não repete o treino, se você não tem a consistência, você nunca vai evoluir nele. Simples assim. E se você não evolui o treino, se você não repete ele, não há sobrecarga progressiva. Então, o básico do básico, o cara tá descobrindo agora, meio que no final da carreira dele, sabe? Então, é complicado, né? Vamos falar um pouco desse exercício. Essa remada aqui parece ser muito boa, tá? Nunca fiz essa remada com o perfil vindo de cima para baixo. Ela meio que simula, acho que é pulley o nome, que é, sabe aquela quando você inclina o banco e você puxa no cross assim de cima para baixo, fazendo uma remada mesmo? Ele meio que simula exatamente isso, só que aqui é muito mais confortável, com mais peso, pode fazer bilateral, né? Não precisa fazer só com o braço só. E é o mesmo problema, olha como ele está jogando o cotovelo bem afastado. Toda vez que você fizer um exercício para a parte baixa das costas, tá? Sempre foque cotovelo bem rente ao tronco. Então quanto mais perto está seu cotovelo ao tronco, melhor. Então se você vai dar uma cotovelada, vai fazer força no seu cotovelo, você sempre dá uma cotovelada pensando para dentro, pensando, provavelmente não é pensando em dar uma cotovelada em ti mesmo, mas sempre bem pertinho do seu tronco. Se o seu cotovelo tá abrindo, a chance de você tá jogando mais para a parte alta das costas é bem grande. E aí o que eu falei já no exercício anterior, tenho que repetir aqui, é encurtamento, tem que ver o que é realmente o cara não... o que é o cara não conseguir fazer o movimento em si do tamanho dele e em si do encurtamento que ele tem, porque é um cara muito grande, pô, um cara que tem 150 quilos, não tem o nível de massa muscular desse cara, é absurdo, então tem que ver o quanto que ele pode fazer esses movimentos. Mas se você tem uma máquina dessa, acho difícil, mas se você tem, é um excelente exercício para dorsal, tá? Para a parte baixa das costas. A forma mais fácil de você reproduzir isso aqui é botar num banco inclinado e você faz o lateral no cross ali na polia alta, né? Essa é a forma mais eficiente e fica muito bom também, tá? Recomendo sempre pegadinha neutra. Quando você vai fazer parte baixa das costas, pegar neutra é sempre a melhor opção. Apague esses inclinado, registros. Menos inclinado. Aí, boa. Trabalho de cotovelo. Boa. Aperta bem, Tufinha. Aperta aqui bem, ó. Quando chegar no fim. Boa.
sem embalar, sem embalar. Isso aqui, ó. Aí... Vamos lá, agora eu tô contigo. Lá no fim agora, briga. Briga, 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 briga. Boa. Ó, isso é 0 rir. A próxima eu ia ter que te ajudar lá do começo, aí já tinha falhado. Porra. Mas tipo assim, segunda série já viu, deu 8 certinho. Eu sou bom em prever esse negócio. Eu devia ganhar dinheiro com isso. Que eu quero, ó. Não precisa ir até atrás, tá? Que daí pega muito peito. Mas eu quero que tu conduza até a cintura. Eu quero que a barra bata aqui na tua perna. Quando bater, tu vai apertar o punho com força, tá? E ó, o pé eu deixo pra fora assim? Como Pode ficar deixar? mais confortável pra ti. Pega bem na curva aqui, ó. Aí. Posso curvar o tronco, não? Curvar bem assim? Pode. Como é que tá o peso? Alonga um pouquinho mais. Ó, você Eu viu? não tô conseguindo encaixar embaixo. Alonga um pouquinho. Deixa eu deixar assim. Não precisa colocar o cotovelo. Ó, tem que vir até aqui, ó. Acho que esse finalzinho eu não consigo. Ó, até aqui vai. Vamos ver? Eu te dou uma mão daí, ó. Vamos lá. Esta técnica que o Saiden está usando se chama pico de contração. Eu não sei porque em alguns vídeos eu tava revendo alguns vídeos que eu tô pegando o hábito de assistir os vídeos que eu estou postando pra ver o que tem que melhorar. Eu tenho o hábito de falar pico de concentração, não sei porquê. Mas o nome certo, o nome, né, que não é de um idiota que tá falando, é o pico de contração. Qual é o objetivo dessa técnica? É você pegar na parte mais forte do movimento, na parte que mais tem contração, e você seguir uns 2, 3 segundos. Por isso que o nome é pico, né? Para que serve isso? Tinha algumas teorias que ajudavam na densidade, no detalhamento. Na minha visão, a parte mais útil, não estou dizendo que não ajuda, tá? Mas a parte mais útil, a mais benéfica, é que você consegue melhorar um pouco a consciência corporal da pessoa. Então, por que eu acredito que o Saiden está fazendo isso? Porque ele viu que é um cara que inicialmente tem dificuldade para ativar a parte de baixo das costas. E aí, como eu falei, não sei o que é necessariamente, mas ele viu inicialmente que tem um pouco de dificuldade e ele tá fazendo contrair ali, segurar bem na parte ali para ajudar ele a ter um pouco dessa consciência corporal, ajudar um pouco a entender o que é contrair aquela musculatura. Eu acho extremamente válido. E se você tem dificuldade em desenvolver alguma musculatura, tem dificuldade em sentir, dificuldade em contrair ela corretamente, aconselho você fazer essa técnica que pode ajudar bastante. E na minha opinião, principalmente você tá lapidando ali suas execuções, seu treino como um todo, acho válido você aplicar ela até em todos os exercícios. Por quê? Assim você consegue ter um controle muito melhor, você consegue entender o que é realmente, a falha, você consegue pegar um pouco de entendimento de onde você está jogando cada exercício. Então você está fazendo exercício de peito, de superior de peito. Se você faz isso aqui, você vai sentir certinho o seu peito contraindo, né? Seu superior de peito se contraindo. Se você estiver fazendo certo, você vai sentir certinho isso. Se você está fazendo errado, você não vai sentir. Você vai sentir que o seu ombro vai ter bastante tensão, vai sentir o seu peito, vai sentir outras musculaturas. Então eu acho bem válido. Parte de baixo das costas excelente. Parte das costas como um todo, posterior de coxa, muita gente tem dificuldade, glúteo também, alguma menina aí quer desenvolver, alguma companheira sua que você passa aqueles treinozinho bem bacana. Isso eu acho super válido você fazer, tá? Então esse pico de contração, você no final desse movimento, você segura uns 2 segundos ali, onde você vai contar 1, 2, mas segura um tempinho, mantém um tempinho e depois você volta. Precisa fazer isso? Não. Conforme você vai treinando melhor, você vai tendo uma consciência corporal melhor, você pode ir retirando essa técnica. Mas caso você precise criar essa consciência, eu recomendo ela, que ela é muito boa. Deixa eu puxar um pouco pra trás aqui. Depois faz um inserzinho. Tá ligado o face pull com a corda? Sei. Eu quero que tu agarra lá na frente, pensa como se estivesse agarrando a corda mesmo, tá? Te posiciona com o quadril aqui um pouco mais pra trás, ó. E aí tu vai puxar como se fosse face pull mesmo, tá? Para jogar tudo pro posterior. Tá bom? Então esse é como se fosse o posterior de ombro mesmo. É. Porra.
Nas costas a gente já viu que eu não tenho força. Vamos ver se pelo menos o posterior de ombro tem, Alguma né? coisa. Que daí senão que eu roubei com ele a vida inteira. Aqui? Pode ser mais aqui assim, ó. Como se fosse, aí, como se fosse a corda mesmo, aí. Joga o cotovelo bem pra cima daí. Isso ou não? Um pouquinho mais pra baixo. Aí, já, o quadril pra trás agora. Aí. Boa. Isso. Bora. Não desiste. Não desiste. Não para na metade. Tô contigo. Tô contigo. Briga. 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 Boa. Ó, viu quando começa a ficar difícil, tu começa a voltar? Tem que ficar mentalizando ali, senão eu já largo. É, Já. aí em vez de fazer assim, ó, pode deitar o tronco como se fosse fazer o face pull mesmo, ó. Pode deixar a cabeça baixa. Isso, cabeça baixa e... Aqui que eu acredito que o Facebook, que o Salles tá falando, é mais pra dar, tipo, uma ideia do que ele quer que o William faça. Porque na prática virou quase uma remada aberta. Ele já tá fazendo bem pertinho, que seria aumentasse um pouco, né, o distanciamento que ele tá das mãos, viraria uma remada aberta. Aí sim pega muito posterior de ombro, o Salles não tá errado, mas joga um pouco mais pra parte alta da costa também, tipo aquele T-bar que a gente já fez. Então vai ficar muito parecido com aquele T-bar. Talvez, acho que uma remada aberta, dependendo, não é tão ruim, mas como ele já fez o T-bar no treino, beleza. Acho que o Facebook não fez, porque ele é um cara muito pesado e talvez ele não tenha tanta mobilidade nessa rotação de ombro. Mas se o foco é posterior de ombro, eu faria só um voador invertido e acabou. Porque entenda que todo padrão de remada que você faz ativa bastante o seu posterior de ombro. E não tem como você fazer tipo um padrão de remada para posterior de ombro sem ativar meio que a parte alta das costas como inteiro. Ou ativar outras partes altas das costas, outra parte das costas. Então eu não sendo bem sincero, não fechei muito com esse exercício aqui. Mas, beleza, não tá errado assim não, só que realmente tu vê que é um cara que tem muita coisa pra lapidar mesmo, assim. Ele poderia melhorar em bastantes quesitos. Boa. Tô vendo um pouco mais pra baixo. Aí, quando chegar lá atrás, aperta bem o punho. Bora. Ó, não para na metade. Eu tô contigo. Briga, 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 briga. Boa. Ó, melhorou 200%. Agora falando, dando né, já indo mais pro final do vídeo, vamos falar como que eu melhoraria o treino do William Martins, ou como que eu melhoraria o seu treino, como que eu otimizaria isso. Começaria a pessoa a treinar pesado, treinar que nem os guri. O que eu te recomendo? Primeiro, segura teu ego, baixa as cargas vão cair, não tem o que fazer, as cargas vão cair principalmente por questão de consequência. Agora que você está fazendo melhor, você tende a roubar menos exercício, então elas vão cair mesmo. E também pelo fator de conforto. Se você vai tentar melhorar sua técnica muito próximo da falha, ou se você vai tentar tirar um vício de movimento com uma carga muito alta, fica muito difícil. Porque como o próprio nome já diz, é um vício de movimento. Toda vez que ficar pesado, isso vai acontecer, assim como o William Martins está fazendo. Toda vez que fica pesado, ele joga para lombar. Esse é um vício de movimento dele. Então o que eu recomendo? Baixe de seu ego, dá uma segurada nele e vai baixar as cargas para você realmente limpar suas execuções. Então descobre o que você tem que fazer naquele exercício, para onde você tem que jogar seu cotovelo, sua articulação, tudo certinho. Entendeu isso, começou a praticar isso, começou a pegar domínio nessa área. Tenta se gravar também, se gravar é muito bom. Se você tiver um parceiro de treino, também ajuda. Um parceiro de treino que tá meio que na mesma pegada que você pede pra ele ficar te observando pra ver se você não rouba com o ombro, se você não joga pra lombar. Porque muitas vezes você vai fazer isso sem você perceber, tá? Se você não pode gravar porque você tem vergonha ou você não tem um parceiro de treino, o que eu te recomendo é fazer sempre em frente ao espelho. Aí você mesmo fica se verificando o que você está fazendo, beleza?
Então dá uma limpada nos movimentos, baixa um pouco a carga e pode ficar um pouquinho mais longe da falha mesmo. Isso é meio que normal, é realmente para você acostumar com o movimento. Wesley, já limpei a carga, já limpei a execução, já tá tudo perfeitinho. Agora a gente vai começar a progredir as cargas. Então você sempre vai escolher um range de repetições ali que você queira. Eu recomendo de sempre de 7 a 9. Caso seja algum exercício que tenha muita dificuldade em estabilização, 9 a 12. Acha ali o teu range. Mira numa carga ali para você fazer uns 8, 9. Eu não gosto de mirar em carga para 7. Nunca gosto de mirar na parte de baixo do range. Sempre mire na parte alta do range. E se você passar da parte baixa, então se você fizer 6 movimentos, significa que está muito pesado. Aí você regride um pouco a carga, beleza? Fez a série pensando em 9 repetições com a carga perfeita, anota quantas repetições você fez. Se você passou de 9 repetições, semana que vem você progride. Se você ficou em 7, 8, semana que vem você busca mais aquela repetição. Dica muito valiosa. Agora que principalmente treinando mais intenso, treinando mais próximo da falha, que você tem que ter mais atenção ainda, porque é aqui que o vício no momento vai pegar. Quando você estiver bem próximo à falha, que é aí que você vai ver que vai entrar esse vício de você jogar com o ombro, de você fazer qualquer coisinha, tá? Eu queria pedir desculpa aqui nesse vídeo, por caso eu dei uma gaguejada boa, que eu apertei o aparelho recentemente e agora tô com uma ferida na boca, então machucaram minha boca e meu Deus do céu, cara, a dicção foi embora, cara. Não vejo a hora de tirar esse aparelho que tá complicado, então peço desculpa se eu dei uma gaguejada, se eu errei algumas palavras, tá? Garanto pra ti que, prometo pra ti que é o aparelho. Quando eu tirar o aparelho vai melhorar a minha dicção. Então você pegou, fez isso, limpou outros movimentos na intensidade maior, onde a gente mais tem que ter atenção para você ver se você está com um vício de movimento. Limpou toda a execução, deixou tudo perfeitinho, só progride e vai embora. Mobilidade, recomendo que se você tem algum comportamento, faça uma sessão boa de mobilidade, pós-treino, pré-treino, um horário fora do treino, tá? Aí você realmente se alonga bem, seja em casa, seja deitado, seja em qualquer lugar que você pode fazer com um tempo sobrando. Faz uma boa sessão de mobilidade, uma boa sessão de alongamento para você realmente resolver esses encurtamentos que você tenha, que podem ser devido à sua rotina, podem ser devido ao destreino, podem ser devido a várias coisas. Antes do treino, eu sempre recomendo uma mobilidade mais rapidinho, nada muito intenso, nada muito demorado, só para você ter um ganho de mobilidade momentâneo. Mas como nós queremos resolver o problema, não só ter uma leve melhora, eu recomendo você fazer sempre em um horário separado ao seu treino, beleza? Caso você tenha qualquer outra dúvida, caso você tenha qualquer outra questão, recomendo você entrar no link da descrição aí e me seguir lá no Instagram. Vou começar a abrir um pouco mais de caixinhas de perguntas, esperando juntar um pouco mais de pessoas, mas assim que juntar uma galerinha melhor, assim eu vou começar a abrir mais caixas de perguntas para vocês resolverem. Eu tô postando um pouco do meu treino, um pouco da minha rotina, para começar a interagir mais com vocês. Então espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. Vou botar aqui um vídeo que eu fiz uma comparação entre o low volume e o high volume, que nitidamente eu sou do low e eu tenho vários argumentos para isso, para explicar o porquê que eu sigo essa metodologia entre muitas aspas, que não é uma metodologia, e lá eu falo qual os benefícios dessa metodologia, porque que ela é boa, porque que na minha opinião ela é sim mais eficiente que o high volume, e eu ensino principalmente como você transicionar do high volume para o low volume e para qual tipo de pessoa é qual das duas metodologias. Então se você quer melhorar o seu nível de treinamento, recomendo esse vídeo que ele ficou muito bom. Eu tenho certeza que vale a pena você dar uma conferida. Então bora lá!